Opa, e aí, Juan? Olá, Beleza? Elton, tudo bem, cara? Tudo Tudo bem? Boa bem? tarde aí. Pai, eu esqueci de olhar como é que tá o Fluminense no campeonato para poder tirar onda. Mas um torcedor do Vitória não pode tirar onda de ninguém, não, pô. Então, Bem, estamos bem, estamos bem. Quer então, dizer, a gente só tá jogando brasileiro, né? Então é obrigação estar bem. no meu caso é a mesma coisa, mas o time tá mal e na segunda aí na divisão, o que é uma miséria. Mas vamos Vai começar a falar de melhorar. coisas boas e não só de desgraça, né? Não? Vambora. Bom, beleza, Juan. Obrigado aí por ter aceitado o convite. É, eu, quando conversei, pensei nesse tema, né, de falar sobre uma crítica ao capitalismo que o distributismo faz, é basicamente porque o distributismo faz uma crítica também ao socialismo, mas me parece muito mais urgente a gente olhar para o capitalismo, né, para essa crítica ao capitalismo, basicamente porque a gente não está vendo nenhum muito país aí correndo para ser economicamente socialista, né? Então a gente tem a tendência mais hoje de uma perspectiva é, do capitalismo, né, em suas várias facetas. Né? Então o Bloco no Estado Servil ele fala algumas coisas assim que me parecem muito interessantes, principalmente nessa crítica ao capitalismo, né, que a gente vai tentar ver hoje, e que me parece muito atual, né? Como eu já falei, se a gente pensar no arco, aquilo que era um Estado servil hoje é ainda mais servil ainda do que isso, né? Assim, se a gente pensar no desgaste que as pessoas estão, né, sofrendo com o trabalho, né, o esforço, né? Eu mesmo ali, rapaz, fiquei com medo, retado, porque eu estava tô umas 2 semanas de muito trabalho mesmo, mesmo não estando, né, sendo professor universitário, de universidade pública, eu estou muito orientando para defender, não sei o quê, uma série de coisas. Então eu encostei ali, eu apaguei, cara. Assim, durante alguns segundos eu, eu apaguei. E aí eu falei, não, deixa eu levantar logo, senão eu vou dormir e não vou fazer a live com o Juan. Então, eu chamei o Juan porque o Juan está estudando isso, né? Tem um livro aí chamado O Distributismo de Chesterton e Billock, que é um e-book do Kindle, vocês podem encontrar lá na Amazon, é só procurar lá, Juan com H e Reis do Nascimento. O livro está lá, está disponível, né? E ele só tem versão digital, né, Juan? Tá, tô achando que tá meio Elton, travado. tá... Eu tô travado aqui. eu vou mudar aqui pro meu 3G. Tá bom. Muda aí primeiro você, depois eu mudo aqui para ver se a gente consegue. Voltou aí? Agora foi. Mudei aqui pro 4G para ver se melhorava. Acho que a conexão ficou um pouco melhor. Você tá conseguindo me ouvir bem? Agora sim, agora tá tudo Eu certo. quase não consegui pegar o que você estava falando. Eu vi que você fez uma breve apresentação, mas acho que Isso, aí eu agora falei do seu livro que está disponível, né, formato Kindle na Amazon, e perguntei, porque ele é editado pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, né, e Ciência Raimundo Lúlio, e o Lúlio, e aí eu perguntei se tem a edição física deles, porque aqui na Amazon só tem o e-book, né? Então, na verdade, não. Esse livro não tem edição física, mas a novidade que eu posso te contar agora, acho que você já sabe, né? Não sei se o público que está assistindo sabe. A gente está editando um novo livro sobre o distributismo. Esse está pronto, basicamente. Vai sair agora, provavelmente nos próximos meses. Esse vai sair pela editora Pris, e não é um livro só meu, né? É um livro que eu organizei junto com o Alessandro Garcia, que é meu orientador, também muito interessado no distributismo. E ele reúne artigos dos principais pensadores que estudam o tema no Brasil e no mundo, né? A gente vai ter 2 artigos em espanhol de 2 acadêmicos da Universidade Francisco de Vitória, que foram os caras que retomaram academicamente o tema do distributismo,
que é o Daniel Sada Castanho, reitor da Universidade Francisco de Vitória, e o Salvador Alé, que escreve sobre distributismo e tomismo, e ele é catedrático de História Medieval, História e Filosofia Medieval na Universidade de Madrid também. Então, um livro que está bem bacana, está no forninho aí, e esse sim vai sair já de cara com a edição física, vai vender em todas as principais lojas aí no Brasil, inclusive na Amazon. Acho que é um livro que vai ser importante para a discussão do tema no Brasil. Muito bom, muito bom. Essa Apris aí eu comprei, a Pris, né? Eu comprei um livro agora recentemente do João Carlos Nara Júnior sobre igrejas, uma igreja do Rio de Janeiro, de Santa Rita. Até fiz um live com ele aqui sobre arte sacra. Então, essa editora é editora boa, publica gente que eu conheço, então... Tem até um outro livro dessa editora, acho que é sobre economia moral, que tem até um pequeno textinho sobre o distributismo, que o texto tá bom. Não me lembro o nome do autor agora, mas o pessoal da Sociedade Chesterton andou divulgando. O textinho tá bacana. Eu tive acesso ao texto, li, tá certinho, tá... A parte sobre o distributismo é bem pequenininha dentro de um livro muito amplo, mas é um livro que vale a pena pelo tema, né? Um livro bacana. Beleza. Então, Juan, para a gente começar assim, não começar já batendo no capitalismo, eu costumo chamar o capitalismo de capitalismo, dá uma explanação geral aí para quem não conhece, né? Porque essas lives aqui, elas têm muito essa coisa de aparecer temas que muita gente não conhece, às vezes não viu, volta. E no geral é isso, ela é mais vista mais tarde. Então a gente tem que dar uma introdução, porque talvez algumas pessoas não tenham como perguntar agora, né, e vão ver depois. Assim, em linhas gerais, o que é o distributismo? Você vai explicando aí, que eu acho que chegou um livro para mim aqui agora. Eu vou lá pegar e volto aqui. Perfeito, vai lá. Tudo bem. Em linhas gerais, o distributismo ele é uma das teorias econômicas e sociais que surgem a partir da Rerum Novarum, a partir da exortação de uma carta, uma encíclica, né, que o Papa Leão XIII escreve e publica em 1891, dizendo que a Igreja não compactua com aquela situação que os operários estão vivendo na Europa como um todo, lembrando que nesse período a gente está passando pela segunda fase da Revolução Industrial, então a Revolução Industrial acaba se alastrando para o resto do mundo, né? A segunda fase é marcada por isso, tem novos inventos, mas a Revolução Industrial, que começou sobretudo na Inglaterra, começa a se alastrar pelos países que hoje reconhecemos como países de primeiro mundo, ali a Europa Central, Estados Unidos, Japão, e fica muito claro com o alastramento da Revolução Industrial que a condição que os operários vivem nas cidades que estão não surgindo, mas se consolidando nesse período, não é uma situação muito boa. Que os operários enfrentam condições de trabalho e de vida muito ruins, que os salários são muito baixos, que as suas famílias não têm condição de viver com dignidade. Então todo esse capitalismo industrial que está surgindo, ele é rejeitado pelo Papa. Só que assim como o capitalismo que está surgindo, ele é rejeitado pelo Papa, a gente vai ter uma série de teorias que se opõem a esse capitalismo que está surgindo, que são os socialismos, os anarquismos e diversas outras teorias, né? Essas são só as principais, a gente vai ter ainda ludismo, cartismo e várias outras, que o Papa também não concorda com elas, porque na prática são teorias que são materialistas e por isso são contrárias ao ideal defendido pela Igreja, tanto o capitalismo quanto todas essas falsas soluções, né? Assim que o Papa vai chamar, socialismos e afins. E aí o Papa lá na Rerum Novarum propõe que os católicos, que os leigos católicos, com base nos princípios cristãos, pensem em novas organizações sociais. E aqui talvez já vale a pena dizer que a Igreja Católica, nunca propôs um sistema político econômico, né? A Igreja não defende nem o socialismo, nem o capitalismo, nem nenhum outro, por um princípio muito básico. A Igreja é perene, a Igreja atravessa o tempo. E essas instituições, esses sistemas políticos e econômicos não atravessam o tempo. Se a gente for pegar aí os pensadores que dizem que o capitalismo surgiu mais lá atrás, a gente vai ter ali a origem do capitalismo no fim do século XIV e início do século XV, ali com as grandes navegações, sobretudo. E a Igreja tem 2000 anos. Como assim? A Igreja que tem 2000 anos vai dizer que uma instituição que tem, sei lá, 600 anos é santa? Não tem como. Então a Igreja não defende um sistema político ou econômico, né? Ela aponta princípios para que a partir desses princípios a gente filtre esses sistemas políticos e consigamos entender se eles são bons ou não e concluindo que eles são passíveis de mudança, né? E que de tempos em tempos a gente precisa revisar
a nossa moral a partir dos princípios éticos propostos pela Igreja. Então, o que o Papa Leão XIII vai fazer é propor que os cristãos do mundo, os leigos, os católicos, as pessoas de boa vontade, como ele chama, né, para quem ele destina a carta, pensem em teorias econômicas e sociais que sejam melhores do que essas que estão em voga ou se apresentando como solução ali na Europa naquele período. E o distributismo vai ser uma dessas teorias que vai surgir. Não é a única, também não é a teoria defendida pela Igreja, mas é uma que me agrada bastante, eu estudo ela há bastante tempo. O que o distributismo vai propor? Aqui no Brasil, o distributismo ficou bem famoso por conta do Chesterton, esse cara que está no retrato aqui atrás, ó. Eu gosto bastante dele, tem um busto dele aqui também. Opa! O Chesterton é um escritor inglês muito conhecido aqui no Brasil, sobretudo pelo trabalho da Sociedade Chesterton Brasil, muito querido, ele é um literato muito bom. E o Chesterton era um dos caras que propagava o distributismo. Na verdade, ele era o principal propagador do distributismo. Ele foi quem mais escreveu sobre o tema, quem mais defendeu e a figura mais famosa a chamar a atenção para esse assunto. Mas quem pensou, formulou o tema, na verdade, foi o Hilaire Belloc, que aqui no Brasil é conhecido apenas como amigo do Chesterton, embora o Chesterton se reconhecesse como amigo do Belloc, né? Era o Chesterton que ficava correndo atrás do Belloc, foi o Chesterton que quis conhecer o Belloc primeiro e que correu atrás de conhecê-lo. Então, se a gente for olhar para a teoria distributista, o Belloc é muito mais importante do que o Chesterton como formulador, embora o Chesterton também seja importante. Mas, enfim, o que o distributismo propõe? Com a crítica ao capitalismo ficará mais fácil de compreender isso, mas o distributismo propõe uma economia baseada em pequenas propriedades. Ao invés de a gente ter grandes empresas, grandes propriedades rurais, grandes indústrias, grandes conglomerados, o distributismo vai propor uma economia baseada nos negócios locais, sobretudo nos negócios familiares. Pequenas lojas, pequenas indústrias, nas coisas que você precisa de uma indústria muito grande, que você consiga fragmentar o processo, para que várias indústrias cuidem da produção daquele produto que necessariamente precisa de uma produção maior, né? Por exemplo, o exemplo que os distributistas dão, construção de ferrovias, por exemplo. Ou a gente pede para o Estado administrar essas coisas, ou melhor ainda, a gente fragmenta esse processo e várias indústrias cuidam das diferentes partes desse processo. É o desejado. Ou a gente tem grandes indústrias em modelo corporativo, né, onde vários e todos os seus funcionários são os donos de pequenas partes dessas indústrias. O distributismo propõe uma economia de pequenas propriedades porque entende que só o homem que é proprietário, só o homem que é dono dos seus meios de subsistência, ele é livre. Porque o homem que depende de outro para sobreviver, por exemplo, o homem que é empregado de outro homem, a sobrevivência dele vai estar sempre condicionada à vontade do outro. Isso é fácil da gente compreender. Se o Elton é meu patrão, eu sou funcionário do Elton, a minha subsistência está relacionada à vontade dele. Eu não sou livre nem para falar publicamente do meu candidato político, se eu quiser, agora que a gente está em tempos de eleição municipal, porque se for do desagrado do Elton, ele pode me demitir e assim eu perco meu meio de subsistência, né? Então, por isso que o distributivo vai propor que só o homem que é capaz de suprir a si, aos seus, é capaz de cuidar de si e da sua família por meio de uma pequena propriedade, vai conseguir exercitar a liberdade de modo pleno, né? Vai conseguir ser quem ele quer ser, inclusive desenvolver as suas próprias virtudes e se tornar um homem melhor, que é, em última instância, o desejo dos pensadores distributistas, né? Que os homens consigam se desenvolver e atingirem a felicidade, que para os cristãos está em Deus e para as outras pessoas pode estar na felicidade em si, né? Como diria Aristóteles, na beatitude, na felicidade plena. Acho que é isso. Beleza. Isso é importante para que ninguém fique achando que ser distributismo tem a ver somente com o catolicismo, né? Inclusive, né? Porque é para quem olha e pode perceber a vantagem dessa proposta econômica, né? Logicamente que ela está envolvida em outros fatores que podem propiciar uma presença, digamos assim, uma noção de solidariedade muito forte, né? De proximidade, de família e tal, mas não é circunscrita à questão religiosa, como você bem falou, né? Nem todo mundo precisa ser distributista para ser católico e nem para ser distributista precisa ser católico. E aqui eu acho muito interessante que esse livro aqui que você faz a abertura, na introdução, a apresentação, na edição brasileira,
que só tem um probleminha para mim, que a letra é muito pequenininha desse livro, se a gente tiver é um problema, mas no prefácio da segunda edição, o Belloc diz assim, né? Este livro não distingue o Estado socialista. Com efeito, constitui o centro da minha tese a afirmação de que nós não estamos nos aproximando do socialismo, mas sim de um estágio muito diferente, a saber, de uma sociedade na qual a classe capitalista será ainda mais poderosa e gozará de muito mais segurança do que no presente. Uma sociedade na qual a massa do proletariado não sofrerá nenhuma regulação especial, seja opressiva ou beneficente, mas na qual haverá alteração do seu status, perdendo a liberdade legal que tem hoje e vendo-se submetida ao trabalho compulsório. Rapaz, isso aqui foi escrito há quase 100 anos, né? Eu acho que esse livro foi há mais de 100 anos, foi em 1913. Mas 1912 é a primeira edição. Hã? 1912 é a primeira edição. Mas aqui o prefácio, a segunda é de 1913, por isso que eu... Beleza. Cara, esse livro aqui, eu gosto muito desse livro. Na verdade, embora eu tenha escrito outro livro sozinho, esteja organizando um trabalho agora do qual eu tenho muito orgulho, esse aqui talvez seja o meu trabalho acadêmico que eu tenho mais orgulho, né? Porque eu acho esse livro muito importante. Talvez seja a minha maior contribuição aí, ter escrito o Reles Prefácio para ele, seja a minha maior contribuição para o debate político e econômico do Brasil. E acho que o Belloc faz isso muito bem, né? Expõe os problemas da sociedade e aponta algumas possíveis soluções. Esse livro, a gente sabe pouco sobre isso aqui no Brasil, mas ele é fruto de um debate. Em 1911, lá na Inglaterra, estava rolando alguns debates sobre as leis de seguridade social. A galera estava discutindo na prática questões muito parecidas com as que discutimos há pouco tempo, a validade de um sistema previdenciário ou não. A gente passou por reforma da Previdência há pouco tempo, né? Lembrando que, embora a Inglaterra já tivesse antes algum sistema de ajuda aos pobres, estava sendo necessário nesse momento aqui prestar atenção para o fato de que só as pessoas em idade produtiva, com capacidade produtiva, conseguiam empregos. E aí as pessoas muito jovens, que a lei não permitia mais, e as pessoas muito velhas, que a capacidade física já não permitia mais trabalhar, não tinha meios de subsistência. Essas pessoas estavam fadadas ao sofrimento e à morte, a passar fome. E aí a galera estava começando a discutir que você precisava de um Estado para ajudar essa galera, né? Para, de alguma forma, oferecer os meios de subsistência para esse pessoal que não podia mais trabalhar. O que o Belloc está chamando a atenção aqui é que ele vai dizer que essas leis de seguridade social que estão surgindo, e isso causa certo espanto num primeiro momento, mas depois que a gente entende, isso fica genial. Essas leis de seguridade social, ao invés de levar ao socialismo gradualmente, como propunham alguns socialistas, elas fornecem a estabilidade para o sistema capitalista. E aqui, se você me permite, eu vou entrar numa das principais críticas que o Belloc faz ao capitalismo. Ele vai dizer assim, o sistema capitalista, ele é instável. Se deixar do jeito que está, ele vai ruir, porque ele está contrário à natureza humana à medida que ele propõe que a maior parte dos homens não tenham os meios de subsistência. À medida que a gente garante o mínimo necessário para o cara viver, que a gente dá ali algum tipo de ajuda para que o cara aceite aquela situação que é desconfortável, a gente está dando estabilidade para esse sistema. Mas o Belloc vai além, ele propõe um negócio que é muito legal e que está na ordem do dia aqui, se a gente for pensar nesse auxílio que o governo deu também há pouco tempo para as pessoas, né, os 600, os 1.200 reais, que é a gente pensar que se o Estado não ajuda as pessoas que não trabalham a consumir, o próprio sistema capitalista rui. Porque sem consumo não há produção, logo as empresas vão fazer o quê, né? Elas acabam falindo também. Então, mesmo o que o Belloc está dizendo aqui, o que ele chama de Estado servil, é um Estado capitalista no qual leis progressistas, né, leis socialistas, pelo menos nesse período aqui, acabam fornecendo a estabilidade para esse Estado. E aí você torna contínua aquela situação de servidão e, como você bem leu nesse trechinho aí, você obriga as pessoas a trabalharem de modo quase servil, coisa que não aconteceria se cada pessoa tivesse a sua propriedade e trabalharia para si, né? Se todo mundo tivesse a sua lojinha, o seu pequeno negócio, a sua oficinazinha de artesanato, as pessoas não precisariam de uma aposentadoria aos moldes do que temos hoje, né? Porque esse tipo de trabalho permite com que a pessoa leve a atividade até mais à frente
e depois aquela atividade permanece dentro da família dela, permitindo inclusive que os mais novos cuidem dos mais velhos, né? A atividade familiar tem um pouco desse sentido. Aqui não. Aqui o que a gente está fazendo na prática é obrigando o cara a trabalhar 35, 40 anos para que ele tenha um tipo de sobrevivência lá na frente, um trabalho formal. Então, o que você está dizendo mais ou menos? Que eu tenho 27 anos hoje, que eu tenho, sei lá, 10 anos de trabalho remunerado aí a nível de CLT, que eu vou ter que trabalhar aí mais 30 anos quase, para que lá na frente eu consiga ter o mínimo necessário para sobreviver. Então essas leis, de alguma forma, me condicionam a trabalhar para outros homens também, a ser seu funcionário e a servir às suas vontades dentro daquele exemplo que a gente deu lá no início. Pois é, e isso é que me parece interessante, a questão do trabalho compulsório, né? Porque hoje em dia, assim, a ideia de que você não tenha que trabalhar objetivamente para comer, assim, imediatamente, né, cara, assim, é uma coisa que, tipo assim, que todo mundo está procurando alguma segurança para tentar conseguir um seguro-desemprego, né? Porque senão já era. Assim, a gente perdeu um nível de solidariedade muito grande. Estava lendo esses dias, né, vendo esses dias uma discussão de uns social-democratas, né, sobre a Previdência, e uma das coisas assim que a gente constatou ali, né, naquela discussão, é que a Previdência Social, ela veio, e aqui nem eu nem você, eu suponho que estamos criticando a Previdência Social, a necessidade dela e tudo. Mas ela veio em alguma medida porque faliu o modelo familiar. Primeiro, familiar como ele era, né? Primeiro que a solidariedade entre jovens e idosos nem sempre ela funciona bem, né? Assim, filhos que cuidam dos pais, por exemplo, né? Ou de tios, ou coisa do gênero. Segundo é que tem pouca gente, quer dizer, assim, as famílias são muito pequenas, então tem realmente pouca gente para poder dar conta, né? Para dividir ali as necessidades e tudo. Além de hoje, que são muitas outras necessidades que são postas. Então, o que acontece? Esse modelo familiar que veio sempre, em que a família cuidava do idoso, né, contribuía, mas ele era depois ajudado, né, no mínimo, e a família ia mais ou menos assim, não em todos os lugares, mas em alguns lugares funcionava predominantemente assim. Esse modelo faliu, ou seja, hoje em dia o que a gente tem é cada vez mais um salve-se quem puder. Então, o cara que é aposentado, vai ficar idoso, ele tem que se precaver trabalhando 40 anos, porque ele corre o risco de ter filhos que o prendam em casa para pegar a pensão dele. Quer dizer, a gente ainda tem esse tipo de coisa. Então, assim, é um estilo de olhar que a gente às vezes não se toca, né? Que tem muita coisa que está sendo desestruturada, inclusive por conta desse modelo capitalista, de que você acaba sendo obrigado a ser egoísta, né? A correr atrás do seu, porque mais ou menos é assim que funcionam as coisas, né? Então, acho que são duas coisas que eu falei muito aqui, talvez até demais, mas uma coisa que me chama a atenção muito é essa coisa do trabalho compulsório. Como hoje nós estamos trabalhando de maneira compulsória, né? Assim, todo mundo trabalha muito e você tá ali sempre atrás de alguma coisa. E a outra é essa coisa assim de que como se encaminhou esse modelo capitalista, ele vai diretamente atingir as famílias, né? O modo como a família faz. Tanto que o Belloc escreve, né, também, a essência do capitalismo está fundada no declínio das pequenas fazendas e na recusa em conceder à maioria a posse de propriedades significativas. Então a gente fica aí pegando todo mundo feliz porque tem um carro, porque tem um notebook, um celular ultramoderno, mas isso aí não, né, no geral não vai lhe dar comida, né? Então, assim, eu fico pensando nisso, né? Essa coisa do trabalho compulsório e de um enfraquecimento da noção de família, né? Inclusive com essa questão dos idosos. Cara, esses pontos que você tocou eu acho extremamente interessantes, não só para a sociedade que o Chesterton está pensando, o Chesterton não, o Belloc está pensando lá no início do século passado, né, 1911, 1912,
mas também para os nossos dias de hoje. Acho que você foi muito assertivo na separação dos dois pontos aí. Em relação ao trabalho compulsório, eu acho que nas entrelinhas você esclareceu qual que é o problema, né? O nosso problema é a criação de demandas para a gente. Fomos condicionados a acreditar que a gente, para ter sucesso na vida, para ter uma suposta felicidade, a gente precisa ir alcançando coisas que são, em última instância, inalcançáveis, né? Porque à medida que eu alcanço uma, eu vou querer outra, porque a felicidade está muito atrelada ao consumo. E como os bens se renovam sempre, e de alguma forma ainda tem aí por trás uma obsolescência programada, eu me vejo sempre obrigado a trabalhar para eu estar em sintonia com essa sociedade, porque eu só me sinto em sintonia com essa sociedade à medida que eu consumo. E aí, qual que é a alternativa que o distributismo acaba dando para isso? O distributismo vai dizer que a felicidade não está no consumo, que a felicidade está no desenvolvimento das virtudes. E esse é um negócio que eu tenho me forçado a perceber um pouco mais em mim, e eu confesso que é bem difícil, assim, o quanto já está enraizado na gente essa lógica do consumo, né? O quanto é bom conquistar bens. Mas aí tem um exemplozinho, eu sou professor, é um exemplo que eu sempre conto para os meus alunos, eu adoro, eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo que está num livrinho de um rapaz chamado Pierre Clijsters, é um antropólogo, chama Sociedade contra o Estado, é um livrinho bem famoso ainda, e que mostra pra gente o quanto essa lógica capitalista não faz parte da nossa natureza, né? Vou contar o exemplo de forma bem sucinta para não gastar muito tempo. Há muito tempo atrás, antropólogos visitaram uma sociedade que vivia de modo tribal e de modo extremamente primitivo. A sociedade não tinha muito contato com os homens. E aí eles perceberam que nessa sociedade não se desenvolveu nenhuma forma de comércio, que as pessoas produziam aquilo que elas precisavam para viver e viviam sem nenhuma criação de excedente e sem nenhuma preocupação com comercializar esse excedente, né? Você não tinha necessidade de trocas para melhoria de vida e tal. E aí os caras que achavam que essa lógica do capitalismo era algo naturalizado falaram assim, olha, essa sociedade só não desenvolveu o capitalismo ainda, ela só não desenvolveu a promoção do excedente para a comercialização, porque esses caras não têm ferramentas capazes de gerar esse excedente. E aí foram lá, deram algumas ferramentas modernas para os caras, deram enxadas, machados, achando que com isso os caras produziriam mais, comercializariam, e essa sociedade ia evoluir nessa linha de sucesso que a gente acabou se condicionando. Os caras pegaram as ferramentas, os machados, os facões, as enxadas, passaram a produzir a mesma quantidade de alimento que eles produziam antes em menos tempo e usar o excedente do tempo para descansar, para tomar banho de rio, para dormir na rede, para fazer o que quisesse. Ou seja, eu acho que eu queria ser fazer um pouco mais parte de uma sociedade desse nível, sabia? A gente está procurando sempre uma lógica de um progresso que eu acho que cabe a gente se perguntar se de fato leva a gente ao progresso, né? O progresso tecnológico, por exemplo. De fato, tem muitas coisas boas na tecnologia. A gente está fazendo essa live agora porque a tecnologia nos permite. Mas a gente vive uma sociedade que está trocando empregados, que está deixando de dar subsistência para famílias para colocar máquinas em seu lugar. Será que isso é de fato progresso? Quando as pessoas passam a servir as máquinas e não as máquinas às pessoas? Ou quando as pessoas servem ao ideal do progresso e não o progresso às pessoas? E aí o distributismo sempre propôs o seguinte também, que pouco importa a eficiência na geração de riqueza, né? O que importa é a eficiência na felicidade e na qualidade de vida das pessoas. O quanto você produz é secundário. E Belloc e Chesterton já sabiam que um modelo de pequenas propriedades produziria menos em mais tempo do que o modelo capitalista, por exemplo, mas seria um modelo um pouco mais justo que geraria um pouco mais de felicidade. E isso para eles era o suficiente. E sobre a decadência do modelo familiar, eu acho que está muito atrelada a esse ideal individualista que a gente acabou criando, né? A gente acha que o sucesso é fruto das nossas escolhas individuais e logo que a gente ganha alguma capacidade financeira, sobretudo, né, a gente começa a afastar as nossas comunidades da gente, porque entende que todos são formas de atraso ao nosso sucesso pessoal, né? A gente se afasta, inclusive, da família frente a isso. Poucas são as pessoas que têm, como você bem lembrou, algum tipo de solidariedade em relação à própria família nesse sentido. Cada vez mais cedo os jovens vão morar fora, cada vez mais cedo. Agora a gente até vive um fenômeno diferente, mas não é por opção, né? Os jovens estão ficando mais tempo em casa, mas é porque não estão conseguindo emprego, porque não estão conseguindo boas situações de vida, né? Mas se tivesse a possibilidade, os caras saíam. E mesmo estando em casa, eles acabam não ficando em casa, né? Por exemplo, o cara que tem 30 anos,
mora com os pais e gasta todo o seu dinheiro na rua, né? Porque tem a segurança dos pais ali. Falta um pouco dessa solidariedade de fato. E isso está muito atrelada à produção, porque no fundo a gente negligencia os mais velhos, a gente deixa de ajudá-los, porque a gente foca muito na nossa idade produtiva também. A gente só valoriza as pessoas enquanto elas nos servem financeiramente. Enquanto a pessoa está de alguma forma gerando riqueza para mim, sendo meu empregado ou sendo meu pai que me sustenta e me permite viver meus luxos na rua, essa pessoa tem algum tipo de valor para mim. Quando ela se torna um peso financeiro, eu acabo afastando desse tipo de pessoa. É muito sintomático dentro da lógica da nossa sociedade, né? Muito triste isso, inclusive. Acho que você foi bem assertivo nos pontos que você separou. Pois é, cara, isso aí que você falou também me fez pensar em duas coisas. Assim. Primeiro lembrar que a lógica de consumista na realidade brasileira contemporânea não é um dado de direita ou de esquerda. Né? Governos à esquerda e governos à direita estão botando sua força no consumismo, né? E então a gente tem que ficar ligado nisso, né? Assim, a gente está se matando aí de várias maneiras entre essas polarizações e não percebe o quanto elas estão muito próximas, né? Em alguns, principalmente do ponto de vista da economia. E a outra coisa, cara, que também me parece interessante é pensar que as pessoas precisam perceber. Por que eu achei importante mostrar a crítica ao capitalismo porque ele tem se mostrado desde sempre um forte inimigo da família, né? E da vida comunitária como um todo, né? Que a gente pode pensar associativismos e tudo, cooperativismos e tal. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão enganadas no que estão defendendo, achando que estão defendendo algo que verdadeiramente vai contrário àquilo que ele, em tese, pensa, né? Em tese, parece ter como prioritário. Né? E aí é que tá, porque o grande lance da gente pensar a economia que você colocou, e acho que isso aí é importante, né? Assim, não é ganhar mais, cara, é ter mais felicidade, né? É ter mais possibilidades. Quer dizer, se você tem... Hoje em dia, quem de nós, né? Pensando eu, você, todos nós, quem de nós hoje tem a chance de ganhar mais e vai dizer, não vou ganhar mais, não, porque eu quero ficar mais com minha família? Isso é muito, muito raro hoje você encontrar pessoas assim. E o cara diz que defende a família. Aí ele justifica, não, vou trabalhar mais para ganhar mais para minha família. Aí ele conhece um filho com 40 anos de idade, quando ele está para morrer. Aí chega o filho, e aí? Cara, tudo bem? Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Assim, que a gente vai vivendo algumas realidades que a forma do olhar do consumismo, né? Do próprio capitalismo como tudo, mas do consumismo, isso vai mostrando para a gente que talvez não seja por aí, né? E por isso que o distributismo, para mim, enquanto uma perspectiva, né, um olhar para a economia, não é a única, né? Existem outras, mas para mim a mais agradável, para usar um termo assim que não é muito comum em perspectivas econômicas, é justamente por isso, porque ele está nos chamando a uma realidade distinta, né? E, então, é só você perceber, por exemplo, se a gente tem um decrescimento, fala, né, uma crítica sobre o desgaste dos produtos, contra o consumismo, contra o consumo, né, do planeta, essa causa. Se você olhar, o distributismo já está nessa batida mais 100 anos antes, né, sem muito esforço, né, assim, da natureza. Então, eu acho que eu gosto de ler pessoal do decrescimento, acho que eles falam coisas muito interessantes, mas assim eu falo, olha, eu já tô nessa desde quando eu conheci o distributismo lá atrás. Então, nesse sentido que me parece, né, que a gente precisa olhar, e o distributismo é como se fosse um bom olhar sobre essa questão do capitalismo, sobre essa questão do consumismo e uma série de outras coisas, né? Só fazendo um adendo ao que você disse, de fato, as pessoas acabam se degladiando nessa polarização sem atacar a raiz do problema, né? Um bom exemplo disso é a gente pensar que um dos principais embates, uma das principais disputas na Guerra Fria, que foi o período que essa polarização alcançou
a maior intensidade, né, era justamente o embate em torno da produtividade. A galera estava muito preocupada em produzir cada vez mais e produzir, sobretudo, cada vez mais tecnologia. Mas mesmo quando se vendia por meio de uma propaganda um ideal de felicidade de vida, era um ideal extremamente frágil, né? Tipo aquelas propagandas de margarina, era um negócio que na prática não se justificava, porque as pessoas estavam muito preocupadas com a produtividade, inclusive fazendo muito hora extra. E aí quando você coloca o capitalismo em si, ou esse sistema mais materialista como inimigo da família, eu acho bem legal que a gente dê alguns exemplos bem práticos do quanto essa questão afeta o nosso dia a dia, né? Deixa eu tentar trazer um aqui. Cara, eu fui gerente de uma grande empresa de alimentos por bastante tempo, né? Eu trabalhei bastante tempo na administração aí de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo de alimentação. E um negócio que me machucava muito era trabalhar domingo. Eu tinha um salário razoável, eu tinha um status legal dentro do cargo que eu tinha, mas eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado, e a gente acaba não percebendo quanto que essas datas são importantes para o desenvolvimento da própria família, né? Alguns países, sobretudo os países nórdicos que dão um pouco mais de atenção para a qualidade de vida, já perceberam o quanto que é necessário para a sustentação das famílias alguns momentos livres para as famílias, né? Inclusive momentos em que todos estejam livres para sociabilizar. Porque se falar para mim que eu tenho uma folga por semana, mas a minha mãe folga outro dia, minha irmã folga outro dia, a gente não se vê nunca, não adianta. Que você tem o domingo ali. E há pouco tempo, o nosso governo aqui acabou aprovando uma lei que ampliava drasticamente o número de cargos que podia trabalhar no domingo sem receber uma remuneração extra por isso, né? São medidas extremamente simples, mas que influenciam muito na prática a convivência das famílias, né? Sem um domingo para todo mundo se reunir, essa criança às vezes perde a oportunidade de ter o pai em casa, às vezes você vai gerar uma situação de desgaste ali por falta de uma possibilidade de uma viagem, por falta de uma possibilidade de um momento em família em si. Então, de fato, quando a gente olha muito para a produção e esquece a pessoa em segundo plano, parece que são coisas pequenas, mas o desgaste que a gente acaba gerando nas famílias e nas pessoas é muito grande, né? E o que o distributismo se propõe é justamente isso, é desfocar um pouco na questão do materialismo ali, na questão do consumo, na questão do desenvolvimento da produtividade e focar um pouco mais na humanidade, que deve ser a razão de toda a economia, né? Afinal, produção de riqueza é você modificar a sociedade, modificar a natureza, sobretudo, para conseguir da natureza aquelas coisas que são boas para a sua vida. Só que se eu estou modificando a natureza e no fundo a minha vida não está ficando melhor, eu não sei que tipo de riqueza eu estou gerando, sabe? Parece que eu estou gerando lixo, na prática é meio isso. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro, a gente está trabalhando, 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 comprando um monte de coisa que a gente nem precisa, criando demandas para nós mesmos, ficando tristes pelas coisas que a gente não alcança, porque são vendidas como coisas necessárias para a nossa vida, e o Instagram está aí para isso também, né? A quantidade de produto que aparece no Instagram que a gente nunca vai alcançar na mão desses blogueiros, tudo que a gente vê a nível de unboxing, assim, as pessoas abrindo o que a gente deseja e que de alguma maneira intensifique essa lógica consumista dentro de cada um de nós e que só faz afastar a gente do ideal de felicidade, que seria um desenvolvimento não da capacidade de consumo, mas das nossas próprias virtudes e da nossa humanidade, né? Como eu disse, mesmo quando eu tento fazer essa crítica, não é simples para mim, eu percebo que isso está muito enraizado em mim, mas eu acho que só o fato da gente tirar um tempinho para refletir sobre isso já faz de nós pessoas melhores, né? E acho que a gente precisa intensificar esse pensamento e essa crítica em nós e, quem sabe, popularizar isso, né? Eu acho que é isso, né? Porque eu vi assim que, por exemplo, na pandemia, né? Quer dizer, muita gente perdeu capacidade de compra e tudo, mas aumentou muita gente consumindo, né? Comprando muita coisa pela internet, para lá, especialmente. E consumo de muita porcaria, né? Assim, de vídeos, de coisas assim, muita porcaria e tudo, né? Coisas que não são, digamos assim, é, do caminho da humanização, né? De um caminho de uma vivência melhor, né? E eu acho que isso aqui não quer dizer que a gente vai falar que tem que acabar com a oferta de produtos, porque aí também você fala isso, o cara fala, ih, ela quer proibir, quer censurar. Virar Não, cara, todo mundo né? hippie. É, quer fazer um movimento um pouco contrário, né? Que a gente olhar para a gente. Por isso que eu acho que você falou, não é uma coisa pequena, o domingo. Cara, eu acho que eu sigo algumas pessoas que têm
o olhar firme nessa coisa dos pequenos atos, né? Que são essas pequenas coisinhas que vão, digamos assim, vão modulando um pouco a nossa vida, né? É aquele negócio assim, você ir lá fazer uma grande coisa é uma coisa, agora as pequenas coisas são cotidianas, né? Então, sei lá, toda semana tem um domingo, aí você tem um domingo também não aproveita com a família, então você tem que criar, tem que se esforçar ali para ter os amigos e tudo, né? Quer dizer, são coisas que a gente precisa verdadeiramente ter um olhar, né? Um olhar que nos modifique. E por isso que eu acho, Juan, que essa conversa, como você falou, é importante para a gente pensar, é difícil para mim, é difícil para você. Acabou de chegar um livro aqui, eu comprei livro que só miséria nessa pandemia. E falando em consumismo de livro, o Lucas, que está aqui, que é meu orientando, é um dos culpados, que me manda tudo que é promoção de livro que tem. E, não, mas tá barato, aí você vai comprando. Mas perceba, né, que a gente vai... Por esse livro aqui é fundamental, eu não comprei livro ruim, não, eu vou lembrar. Mas voltando aqui ao ponto... se a gente não olha, né, para isso, a gente vai naturalizando coisas que não são. E por isso que eu acho assim, que muitas vezes nós naturalizamos em alguns grupos e ambientes que a gente vê na internet, como se o capitalismo fosse uma coisa boa. E ele não é uma coisa boa, e não é uma coisa boa para aquilo que a gente tem como mais valioso. Porque eu sei que muitas dessas pessoas têm a família, né, as relações comunitárias, o humano, né, ideais, digamos assim, né, do bom, do belo, do verdadeiro, como ideais de vida, mas estão aqui na sanguinolência do capitalismo, defendendo esse tipo de coisa que faz com que um monte de gente trabalhe 40 horas por dia para poder ter mais dinheiro, porque acha que assim vai conseguir, que vai ter mais, quer dizer, para ter mais prestígio. Quer dizer, eu gosto de trabalhar, trabalho bem, faço meu trabalho, estava até falando que estava muito cansado, mas é perceber que são distinções que a gente precisa fazer, né? Trabalhar bem, realizar bem um trabalho é uma coisa, agora viver para isso, né? Viver para o trabalho é outra muito diferente do que a gente pensa. E aí é que eu digo, quer dizer, o Belloc, ele vai apresentar para a gente umas ideias que me parecem assim extremamente interessantes. Por exemplo, tem uma delas que ele fala sobre a propriedade comum do vilarejo na Idade Média, que era tipo assim, um lugar que as pessoas tinham lá para poder, tipo assim, que você podia lá pegar comida, né? Era uma espécie disso, e que aquilo ali, mesmo que você tivesse, digamos assim, sua casa, né, seu lugar, era como se fosse uma propriedade coletiva e quase que sagrada, em que as pessoas teriam acesso. Aí eu fico pensando, onde está isso hoje? Provavelmente, em algum momento da modernidade, alguém chegou lá e secou, cara. Alguém chegou lá e botou uma cerca e falou, isso aqui é meu. Quer dizer, aquele espaço é um espaço coletivo de comida, de possibilidade de comida, né? E chegou alguém ali e fechou. Que é o que eu penso hoje. Na pandemia, a coisa que mais me saltou os olhos é a segurança alimentar. Porque eu fiquei muito assim, quer dizer, se você tem uma pequena propriedade, lógico que aqui a gente está falando mais do ambiente rural, mas se você tem uma pequena propriedade, você tem uma horta em casa ali, você tem alguma coisa assim, você consegue sobreviver a um arroz de R$ 8 o quilo, entende? Assim, você consegue ter... Então, a ideia de ter uma propriedade, por exemplo, ela pode nos resguardar, inclusive, disso. Quer dizer, você não vai comer o foie gras, né? Você não vai comer sei lá, o melhor prato do mundo, mas você pode ter segurança alimentar, que é uma coisa que hoje não se tem. Né? Assim, as pessoas estão passando fome mesmo, aumentou o número de pessoas com fome, né? Durante a pandemia. Já tinha, mas agora aumentou mais. Então, são coisas que eu acho que o distributismo ele está olhando não para uma vida de sucesso, para uma vida de produção, como você falou, uma série de coisas. Mas ele está olhando para aquilo que é óbvio. Quer dizer, você hoje tem condições de se alimentar, você não precisa sair na rua matando, roubando, se prostituindo, né? Vamos botar assim, no sentido amplo aí do termo, para poder se alimentar, você tem mais condições
de salvaguardar a sua dignidade, né? Enquanto que muitas vezes a gente não tem isso, porque nós temos o trabalho como compulsório. Por isso que voltamos lá ao início. O trabalho é compulsório, cara. Se você não trabalha, você está lascado. Só que você fica desempregado, como é que faz? Né? Você fica desempregado. Cara, muita gente ficou desempregada, 8 milhões de desempregados no Brasil, mais os que nem estão procurando mais empregos. Quer dizer, não são realidades que a gente precisa parar de olhar. Uma coisa assim, muito de polarização. Ah, isso é ruim, aquele é ruim, não é aquele outro que é ruim. Não, é tudo ruim. É tudo ruim. É socialismo é ruim, capitalismo é ruim, é tudo ruim, acabou, fica bom. Né? Entre em paz, vamos olhar de outra maneira, né? Eu vou responder um pouquinho essa questão da propriedade comum e vou aproveitar porque teve uma pergunta aí, não lembro quem fez agora, mas vi que teve uma pergunta que diz qual foi o acidente, qual foi o marco para perda da liberdade dos homens, né? O Belloc vai apontar isso principalmente na passagem ali da Idade Média para a Idade Moderna. Na visão do Belloc, a Idade Média mais próxima, ali entre o século IX e o século XIII, são os períodos no qual a propriedade esteve mais acessível para os homens possíveis, então o período mais próximo do ideal distributista que ele acaba enxergando dentre todos os que vivemos no passado, né? Para o Belloc, o desejável seria que a gente vivesse num modelo parecido com aquele modelo medieval. E a ideia era basicamente o seguinte, lá naquela sociedade feudal que a gente estuda na escola, a gente vai ter uma propriedade dividida basicamente em três, né? A gente vai ter uma propriedade que é do senhor, que é do dono da terra, é do administrador da terra. A gente vai ter a propriedade comum, que foi a propriedade que o Elton citou, que é geralmente onde tem os rios, onde tem os bosques, onde qualquer um, proprietário ou servo, pode ir lá, senhor ou servo, né? Pode ir lá caçar, recolher madeira, pescar, fazer esse tipo de atividade que é necessário para que os homens sobrevivam, né? E esse senhor vai dar dentro do seu espaço de terra um pedacinho para que o camponês produza para ele próprio. Então o camponês que não tem terra vai trabalhar na terra do senhor e vai ganhar um pedacinho daquela terra para que ele administre. Geralmente o cara trabalha ali dos 7 dias da semana, uns 3, 4 dias na propriedade do senhor, um na propriedade da igreja para pagar o dízimo ou na propriedade que ele destina ao pagamento dos dízimos, né? E vai trabalhar o restante do dia para ele. Então, a gente tem no sistema medieval, e o Belloc acha isso bom, uma espécie de arrendamento da propriedade. É bem diferente do sistema capitalista, isso é preciso dizer. Embora a propriedade tenha um proprietário, que é o senhor, o cara que administra ali, o lucro gerado pelo trabalhador fica com o trabalhador e não com o senhor. Essa é a grande inversão do modelo medieval para o modelo capitalista. Hoje, se o Elton, por exemplo, tem um espaço de terra no qual ele planta e ele me contrata para plantar para ele, eu posso plantar um saco de arroz ou 20 sacos de arroz no final da produção, que o lucro vai ser do Elton e eu vou receber só aquele salário que a gente pré-acordou. Na época medieval era diferente. O Elton falava para mim assim, ó, você vai ter que trabalhar na minha terra tantos dias, no final você vai ter que me dar X produção. Se eu me esforçasse e produzisse muito mais, o lucro era meu, camponês. Eu pagava o salário pro proprietário, eu arrendava a terra, então eu só pagava o que tinha sido previsto lá e não era porcentagem, era um valor fixo. Isso parecia ser um pouco mais justo, porque o lucro ficava para quem trabalhava e não para quem era proprietário. Lembrando que o Belloc, assim como diversos outros pensadores do período, inclusive o Marx, vão falar que para a gente produzir riqueza, a gente precisa de no mínimo 3 fatores aí, né? Trabalho, terra, são os chamados meios de produção, né? Trabalho, terra e capital. O trabalho é o que todo homem tem, o que a gente desempenha ali no processo de produção de riqueza. A terra, dentro da terra está o espaço produtivo, as tecnologias, as ferramentas, e o capital é aquele investimento que eu preciso para iniciar a produção, mas também para aguentar até que aquela produção me dê lucro. Se eu planto morango hoje, ele vai demorar meses até o morango sair, até o morango brotar, virar fruto, chegar na idade, no tempo produtivo lá e eu conseguir vender esse morango. Então eu preciso ter capital para me sustentar enquanto esse processo de produção está correndo. O que o Belloc vai dizer é que trabalho todos nós temos, todos nós podemos trabalhar, mas capital e terra está na mão de algumas pouquíssimas pessoas. E quando o trabalhador, o sujeito, nós, assim, por exemplo, não temos trabalho e capital, na sociedade de hoje a gente fica obrigado, e por isso a questão do trabalho compulsório,
porque todos nós precisamos produzir riqueza, a trabalhar para esse cara que tem capital e terra. Eu sou obrigado a me vincular lá na empresa do Elton para trabalhar para o Elton lá, porque eu só tenho trabalho. Só que o lucro, o Belloc enxerga, a igreja enxerga assim, vários outros pensadores enxergam assim, é justo que o lucro siga o trabalho e não o capital. Só que na sociedade capitalista o lucro fica para quem tem o capital e não para quem trabalhou. Então essa sociedade acaba sendo meio injusta. Qual que é o ponto de inflexão aqui? Lá no passado, na Idade Média, para responder a pergunta que fizeram aí, lá no passado, lá na Idade Média, todos os homens tinham, ou a maior parte dos homens tinham acesso à terra, mesmo que a terra de outra pessoa, e conseguiam lucrar, conseguiam viver bem ali, naquele sistema de servidão, de vassalagem, no sistema feudal que a gente estuda lá nas aulas de história na escola. Só que a gente tem alguns acidentes no percurso ali entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna que vão propiciar a acumulação da propriedade por parte desses senhores. Esses caras vão ter cada vez mais propriedade e eles vão começar a expulsar os camponeses da sua terra. Um desses eventos na Inglaterra foi o fato do Henrique VIII ter rompido com a Igreja Católica, porque aí ele pega todas as terras da Igreja para si, e a Igreja tinha muitas terras na Inglaterra. Como ele não consegue administrar todas aquelas terras, ele acaba distribuindo aquelas terras da Igreja para os caras que já são próximos deles, para os senhores já muito poderosos. Então esse cara que já tinha muita terra vai ter muito mais terra agora. E essa acumulação demasiada gera uma desproporção que faz com que esse cara fique muito grande frente àquele camponês que é muito pequeno. Então o poder dele cresce muito, inclusive alguns caras desses vão ter poder maior do que o poder do rei nesse período. E aí você tem também uma descompensação moral que se dá dessa expulsão da igreja da Inglaterra, né? Que vai fazer com que os caras abusem um pouco mais do camponês em si. E depois a gente vai ter os primeiros processos ali, primeiro manufaturados e depois as indústrias surgindo na Inglaterra que vão fazer do tecido um produto muito lucrativo. A Revolução Industrial se dá no setor têxtil. E aí você precisa de matéria-prima para aquela indústria têxtil que está dando muito dinheiro. Esses grandes proprietários de terra, querendo ter mais dinheiro, vão cercar as suas terras literalmente, vão expulsar os camponeses dela, porque nesse período fica mais fácil, é mais lucrativo eu criar ovinos ali, para eu tirar a lã desses ovinos e mandar para as indústrias e ganhar dinheiro com isso, do que manter o servo ali produzindo milho, arroz, trigo e etc. Então a gente vai ter uma expulsão dos camponeses por conta da Revolução Industrial. E aí o problema é cíclico, porque esses camponeses que foram expulsos do campo vão para as cidades tentar emprego nas fábricas. Como você tem poucas vagas de emprego para muitos camponeses, esses caras recebem um salário baixinho e são obrigados a trabalhar, porque ou é isso ou é morrer de fome. Ou você trabalha numa fábrica ganhando muito mal, vivendo muito mal, ou você morre de fome, porque aquela alternativa do campo já não tinha mais e você não consegue gerar riqueza porque você não tem nem capital e nem terra para produzir. Então os camponeses ficam condicionados a trabalhar e por isso trabalham pelo que vem ali. É esse que é o ponto que acaba fazendo com que os homens percam a liberdade. Antes ele tinha liberdade porque ele produzia para si mesmo num espaço da terra do Senhor. Ele pagava o imposto para o Senhor, o que tinha sido pré-acordado, mas o que ele gerava a mais era dele, ele era livre. Agora ele é obrigado a trabalhar para o proprietário da fábrica ou morrer de fome. E como todos nós somos seres que prezamos pela vida, né? Todo animal busca se defender de alguma forma, a defesa que a gente tem nesse mundo que a gente vive é o trabalho como meio de subsistência, né? Infelizmente, a gente aceita condições muito ruins de trabalho, porque numa situação com muitos desempregados, como acontecia lá no início da Revolução Industrial e como acontece hoje, se você não aceitar, outra pessoa vai aceitar, né? Então, a situação não vai melhorar. A gente não consegue se impor num contrato trabalhista frente ao nosso patrão, né? Se meu patrão falar que vai me pagar menos amanhã, eu vou ficar muito chateado. Mas o que eu vou fazer, né? Se eu falar que não aceito, ele vai me demitir, vai entrar outro no meu lugar e eu vou começar a enfrentar sérias dificuldades financeiras. É nesse sentido que o trabalho acaba sendo compulsório. Eu sou meio que obrigado a aceitar as condições que me impõem, porque eu não sou proprietário. E por isso o distributismo propõe uma sociedade onde todos tenham seus próprios meios de sobrevivência, porque sendo todos nós pequenos proprietários que sejam, eu vou ter liberdade para negar aquelas condições que não são favoráveis, que ferem a minha dignidade. Eu costumo dizer
que infelizmente isso está mudando também, né? Mas se você quer conhecer o sucesso de um distributista, é olhar para o dono da padaria do seu bairro, olhar para aquele barbeiro raiz que cortava seu cabelo quando você era criança, né? Hoje as barbearias estão gourmetizando um pouco. Mas aquele barbeirinho raiz ali, ó, o cara não é rico, mas é proprietário dos próprios meios de produção. O cara tem liberdade para fazer o horário dele. Geralmente é um cara que tem uma boa relação com a família por conta dessa liberdade que ele acaba tendo. O cara é bem relacionado ali no bairro. O cara acaba sendo aquele pequeno proprietário que o Belloc desejou que prosperasse, né, que surgissem muitos igual a ele na sociedade. Infelizmente, essas barbearias, inclusive, estão sendo capitalizadas, né, no sentido de que agora a gente tem um dono de uma barbearia que contrata vários barbeiros para trabalhar para ele, e às vezes o cara não sabe nem cortar cabelo, né, ele só é um empresário do setor ali. Isso é o reflexo do sistema capitalista mesmo nas barbearias, e é isso que o Belloc está propondo que não se faça, porque acaba ferindo a liberdade dos homens, né? O barbeiro que teria liberdade, quando ele é contratado por um empresário, ele deixa de ter. Ele fica condicionado à vontade do empresário. Beleza. Eu vou pedir desculpa a Monique, a Lucas, que fizeram perguntas aqui, mas a gente já está no limite aqui dos 2 minutos. O Instagram acabou de avisar. Aí depois eu vejo de conversar com vocês aí. E o Juan, né, tá convidado aqui. A gente vai ter que fazer mais algumas lives sobre distributismo e também mostrar crítica ao socialismo, para ninguém achar que a gente está defendendo socialismo, coisa do gênero. E também para conversar nisso, né? E, inclusive até por conta do livro aí, quando ele sair, talvez seja um outro bom pretexto para a gente voltar aqui. Beleza. Lucas aí, para não marcar pouco, tá aí doido por livros, né, e tudo, que é o lance dele. Juan, a gente está com 1 minuto mesmo para acabar. Vou pedir para você dar aquela despedida. Se tiver alguma coisa assim na linha, como é que se diz? Tem algum recado para dar para alguém? Algum livro, algum site, alguma coisa assim? Você fala porque realmente está acabando. Beleza. Não, só agradecer o convite mais uma vez e a todo mundo que assistiu ao vivo aí ou que vai assistir depois e recomendar, né? Esse livro do Hilaire Belloc, que saiu no Brasil pela editora Danúbio, que eu escrevi o prefácio para ele, é um livro bem simples a leitura, é um livro muito gostoso de ler e é um livro que acaba expondo os problemas maiores da nossa sociedade aí, então recomendo a leitura. Fora isso, brigadão pelo convite, Elton, e conta comigo aí sempre que você precisar, estarei aqui com você. Foi um prazer conversar contigo. Beleza, cara. Obrigadão mesmo. É a primeira vez que a gente conversa ao vivo, o resto era sempre por É verdade, escrito, né? né? Então é interessante isso. Bom, pessoal, obrigado aí. Depois dessa live estará no YouTube também, para quem quiser ver. Vai ficar aqui no IGTV também, aqui do Instagram mesmo, tá bom? Abraço a vocês. Até semana que vem com outra live. Obrigado, Juan. Obrigado a todos. Até mais, Elton. Um abraço. Até mais.